Então estamos aqui para dividir com os irmãos a mensagem proposta no nosso calendário litúrgico, que se encontra em Mateus capítulo 11, versículos 16 a 19 e 25 a 30. Todos que puderem, acompanhem, por favor, a leitura de pé. Ela será projetada. Diz assim o texto: a que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Continua, Léo, por favor. Pois veio João, que não comia nem bebia, e diziam: ele tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: aí está um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos simples. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu confesso aos irmãos que eu tenho uma certa predileção por textos como esse, que não relatam nenhum tipo de milagre. Para mim são textos mais densos, porque coloca Jesus dissociado da divindade, coloca Jesus dissociado do sobrenatural. Quando a gente lê um texto de milagre, a gente se admira muito com o milagre, mas ao mesmo tempo associa o milagre a uma divindade, portanto superior a nós e capaz daquele milagre. Então a gente já vê, não, esse milagre ele fez porque ele tem uma divindade em si, ele pode, eu não posso. Já textos desprovidos de milagre, eles são interessantes por quê? Porque é o puro ensinamento, não existe nada que Jesus proponha que você também não seja capaz de fazer. E a intenção do texto é justamente essa, propor o que você é capaz de fazer. E Jesus propunha essas coisas justamente fazendo e dando o exemplo. Eu faço e vocês fazem também. E o texto começa no capítulo 16, Jesus dizendo para as pessoas que vão receber a mensagem, porque aqui é uma continuidade do domingo passado. O domingo passado foi sobre a hospitalidade aos mensageiros. Agora o texto fala sobre como as pessoas vão receber essa mensagem. Então ele está comparando essa geração que está recebendo a mensagem como crianças, que na verdade esse texto fala assim como crianças, porque crianças que estão tocando flauta e vocês não dançaram. A gente cantou num funeral, mas vocês não choraram. Então ele escolhe dois momentos completamente diferentes, opostos. Um seria uma celebração de festa, toquei flauta, mas ninguém dançou. E no outro seria um toque de lamento fúnebre, e ninguém também chorou. Então essa referência é uma referência clara a dois mensageiros. Um é João Batista e o outro é Jesus. João Batista e Jesus, não que fossem opostos, mas eles vieram de maneiras completamente diferentes. João, ele era nazireu, então ele fez um voto de sacrifício. Ele era como se fosse a personificação de um luto, ou seja, ele vivia o luto por uma geração que não se arrependia e não cria no reino. Então ele se negava a se alegrar porque ele via como o mundo estava distante
do que era a proposta do Senhor. Por isso usava roupas desconfortáveis, a tal pele de camelo, porque penicava, era ruim, era desconfortável. Tinha uma dieta restritiva, não bebia, não cortava o cabelo, porque também não queria mostrar nenhum tipo de estética agradável ou vaidade. Então era um homem que se remetia a essa tristeza que está falando da tocar flauta num funeral. E Jesus era o contrário. Jesus, ele se vestia como qualquer outra pessoa, não tinha uma distinção de vestimenta, ninguém olhava, aquele lá vestido diferente é Jesus. Não, ele se vestia como um de nós e também celebrava a vida. Então ele trouxe uma proposta diferente de João Batista, de celebração da chegada do reino de Deus. O reino de Deus está chegando, então vamos cantar, vamos celebrar e vamos beber. Então João Batista foi acusado de ter o demônio, e Jesus foi acusado de comilão e beberrão. E depois o texto continua dizendo, vocês não receberam a mensagem, mas desqualificaram os mensageiros e mataram os mensageiros, mas o problema não está na mensagem, o problema está na recepção de vocês que não estão entendendo a mensagem. E depois o texto vai adiante e diz, a mensagem, a eficácia da mensagem, ou o quanto essa mensagem vem de Deus ou não, você vê pelos frutos da mensagem. Esquece o mensageiro, não gostaram deles? Ok, mas olha os frutos da mensagem que eles pregaram. As pessoas estão mudando de vida, elas estão se convertendo, estão se arrependendo, estão tendo uma vida diferente. E depois diz, tudo bem, mas como a gente consegue ter uma vida diferente? Qual o tipo de mudança que a gente tem que ter então para aceitar essa mensagem, entronizar essa mensagem e viver diferente? Aí ele vem com a sequência do texto, que ele diz que revelou essa mensagem aos pequeninos. Quando ele fala pequeninos, ele não quer dizer criança, ele não se refere a uma faixa etária, mas se refere a uma condição de dependência. Então a analogia mais correta seria uma criança de colo mesmo, um recém-nascido, que depende do colo da mãe e do leite para se alimentar. Então é essa mentalidade que Jesus quer mostrar nessa parte do texto. Por quê? Porque os mestres da lei, os fariseus, eles tinham uma certa arrogância intelectual. Então eles achavam que pela lei, pelo saber, eles iam ter uma conexão com o sagrado. E Jesus está dizendo, não é pelo saber, é pelo aceitar. E pelo aceitar com humildade. Como é humildade e dependência comparadas a uma criança de colo, que mama no seio da mãe, que dá o aconchego e dá o sustento. Então é um desprendimento da nossa arrogância intelectual e uma entrega de total dependência à providência divina e ao ensino do Pai. E o texto continua, comparando, aí tem a parte que não está projetada, não está no texto, então ele compara algumas cidades que creram e que não creram. Então ele vai mais nas cidades que não creram, que eram cidades onde havia uma população judaica. Todas as cidades que depois ele cita no texto antes de chegar no jugo suave, são cidades que eram cidades de judeus, cidades religiosas. E ele diz que o juízo de Deus sobre essa cidade vai ser maior do que o juízo sobre cidades pagãs. Porque ouviram, mas não se convenceram da mensagem. Por que não se convenceram? Pela essa arrogância espiritual que eu acabei de citar. Não se colocaram como crianças dependentes do Pai, do colo e do sustento. E segue o texto do versículo 25. Na verdade, o 25 não, segue no versículo 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então a conclusão dessa meditação é essa parte do texto, então, que diz como a gente deve ir a Deus. Esse trecho, né, desse texto, ele é muito revelador, que ele responde duas perguntas: como eu chego a Deus e como eu acho descanso,
que eram as duas perguntas que todo mundo queria responder. Então ele responde já no 28, venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Então, quando Jesus chama as pessoas a vir a Ele está convidando também ao Pai. Então, é essa uma pergunta respondida: como eu chego a Deus? E Jesus responde: venham a mim. E como eu acho descanso? Também em mim. Então, venham a mim, venham a Deus, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e encontrarão descanso. E ele usa aqui uma analogia da realidade do campo, como era comum para Jesus fazer, né? Era a ovelha no aprisco, eu sou o bom pastor, e aqui ele está usando a analogia do jugo, não é jugo com L, é jugo com U, que é nada mais do que uma peça de madeira que unia dois animais, geralmente dois bois, para fazer o arado. Mas que tem a ver o jugo com o reino de Deus, ou proposta de amor, ou crescimento espiritual? Bom, o que eles faziam? Esse jugo, geralmente eles colocavam um animal mais forte com um animal mais fraco. E o animal mais forte fazia a maior parte do trabalho, até que o mais fraco ia tomando ritmo, aprendendo, crescendo, ganhando corpo, e não sobrecarregava então o animal mais fraco, até que ele pudesse depois acompanhar o mais forte devagarinho. Conforme ele ia se fortalecendo, ele ia exercendo uma maior parte do trabalho. Então esse era o jugo sobre o animal. E o jugo sobre o povo? Então eram 3 jugos: o jugo da realeza de Deus, ou seja, Deus é o rei; o jugo das leis, as leis dos mandamentos, e a lei mosaica, os mandamentos e a lei da Torá, perdão. Então esses 3 jugos. E além desses 3 jugos, existiam também os fariseus. Então era o jugo farisaico, aquelas 613 leis que todo mundo tinha que obedecer. E não eram só 613 leis, tinham 39 só para o sábado, que era o dia de descanso. Então dessas 613 leis, 365, hoje eu estou ruim de pronúncia, 365 eram negativas, ou seja, o que você não pode fazer, uma para cada dia do ano. E 248 positivas, ou seja, o que você tem que fazer. E existe uma relação com o número de ossos e órgãos do corpo, segundo o conhecimento científico da época, que daria 248. Então a proposta da lei era o seguinte: obedecendo essa lei, você vai ter o seu corpo e sua vida em harmonia com Deus. Então essa era a proposta inicial do judaísmo. E Jesus diz: não é por aí. Não é esse jugo que eu quero sobre vocês. Eu quero um jugo leve e um jugo suave. E o que significa um jugo leve? Não é que ele seja fácil de carregar, mas a palavra mais apropriada da tradução seria um jugo confortável, que lhe cai bem. Ou seja, o que ele quer dizer é o seguinte: o jugo da lei, ele é impessoal. É um jugo para todo mundo. Ou você se encaixa, ou você não se encaixa. E isso criava 2 tipos de pessoas: as que obedeciam e as que não obedeciam. Se você obedecia, você era justo diante de Deus. Se você não obedecia, você era injusto diante de Deus, logo estava em débito. Então o sujeito estava sob a opressão de obedecer e tentar ser justo diante de Deus, ou de estar injustificado e sempre pedindo perdão e sempre fazendo sacrifícios no templo. Então isso era uma opressão muito grande sobre aquele povo. E o que Jesus propõe aqui é algo completamente diferente. Ele propõe um jugo personalizado, individualizado. Quando diz que o jugo é confortável, é porque o artesão que vai preparar o jugo, ele vai no boi que vai acompanhar o mais forte e molda a madeira de modo que ela encaixe perfeitamente sobre aquele boi. E ele consegue fazer a força sem se ferir, sem se machucar. Então a proposta de Jesus é o seguinte: eu tenho um jugo, mas não um jugo geral para todo mundo, é um jugo para você, um para cada um daquele povo e um para cada um de nós.
E esse jugo assentado sobre nós, a gente vai olhar ao lado e vai estar, quem vai puxar a maior parte do peso que é? Jesus. Então no arado da vida, no arado da caminhada cristã, ele nos propõe esse jugo individual. Para quê? Para que ele faça força quando a gente não puder fazer. A gente nunca vai estar sozinho exercendo a vontade de Deus. Na nossa incapacidade, a capacidade de Jesus vai estar ao nosso lado. Isso é muito revigorante para nós hoje e imagina naquela época. Então quer dizer que a gente vai ficar tranquilo, Jesus puxa, a gente só acompanha? Não. À medida que você anda, à medida que você caminha, a sua força vai aumentando, o seu ritmo melhora e você vai se fortalecendo. Mas como você se fortalece? Porque o Jesus que está ao seu lado agora vai estar dentro de você e vai te transmitir a força que ele tem. Então vai haver uma transmissão de força. Você se fortalece não com a sua força, mas com a força com Jesus que está ao seu lado, puxando junto o arado. Quer dizer que eu vou precisar cada vez menos de Jesus? Não. Quer dizer que você vai fazer cada vez mais força com ele dentro de você. E o arado da vida, o arado da obediência, o arado da pertença ao reino vai acontecendo. E você, imagina que legal, não vai se ferir. Porque o evangelho não é para ferir ninguém. O evangelho é para resgatar. E quando ele diz que o jugo é leve, não é porque você... quando ele propõe que ele vai te dar descanso, não quer dizer que você vai parar e não fazer nada. Não é um descanso simplesmente parei agora e não vou fazer nada. Não, é um descanso que na tradução relata assim, é uma pausa de um trabalho extenuante. É uma pausa para revigorar as suas forças. Então quando você para o trabalho, o seu trabalho cessa. Você tem um descanso, você tem um alívio. Mas por que você consegue descansar? Porque quem está ao seu lado não descansa. Ele está ainda não arando com você, mas te propiciando uma tranquilidade espiritual para que você possa descansar, sem culpa. Esse texto tem outra parte maravilhosa também para a gente contemplar, que é o seguinte, a proposta do sábado era para que o homem fizesse o que Deus fez. Deus, ele criou o mundo, segundo o relato, em 6 dias, no 7º dia ele descansou. Mas esse descanso não foi um descanso de agora eu não fazer nada. Estou aqui tranquilo, já fiz, não vou fazer nada, não. Esse descanso, ele tinha uma proposta. Esse descanso foi um descanso contemplativo, ou seja, ele parou, olhou e contemplou e falou, nossa, como a minha criação é boa, como é legal ter feito isso tudo, como tudo isso é bom. Então é o descanso contemplativo que te traz alegria em ver aquilo que você fez. E exatamente isso é o descanso do sábado. O descanso do sábado era para ser um descanso contemplativo, ou seja, trabalhei os 6 dias, no 7º eu descanso e como Deus eu vou olhar para o mundo e falar, como é bom estar aqui. Como é bom eu olhar para o meu semelhante e dizer, esse é meu irmão. Como é bom entender que todos estão seguindo a vontade de Deus. Como é bom olhar que esse mundo é maravilhoso e eu respeito a natureza e vivo em harmonia com ela. Então era essa a proposta do sábado. Só que não aconteceu. Por isso é que Jesus escreve, o texto relata esse ensino tão profundo de Jesus sobre como receber a mensagem e como viver a mensagem. E qual o significado de contemplar a criação e viver em harmonia uns com os outros. Esse texto é um texto aparentemente simples, né? Mas ele traz uma proposta muito profunda para nós, de como receber a mensagem, de como andar com essa mensagem todos os dias e não de como espalhar a mensagem, porque o objetivo do texto não é esse, mas como entronizar essa mensagem e ter uma visão diferente sobre Deus, sobre o seu próximo e sobre o mundo e sobre toda a criação. E concluo agora a nossa meditação, né, exortando a todo mundo que reflita sobre o jugo que cada um carrega, porque se está doendo, não é de Deus. Se está doendo, não é de Deus. A religião não oprime ninguém. A religião não é sobre fracos e fortes.
Não é sobre perfeitos e imperfeitos, nem sobre santos e impuros. A religião é sobre humildade, comportamento de criança de colo, deita no colo de Deus, suga o leite da graça e descansa, recebe o jugo com carinho e caminha ao lado. Você nunca vai estar sozinho e nunca o arado vai parar, porque ao teu lado Jesus está puxando junto com você, te redimindo, sem te machucar, para que você possa viver em felicidade. Só se espalha a felicidade do reino, só se espalha a graça vivendo na graça. Ninguém que vive oprimido pode espalhar uma graça divina. É incompatível. Seguir a Deus é seguir a Deus com alegria, por mais adversas que sejam as condições, como eram as condições das pessoas que viviam nesse tempo da redação desse texto. Que possamos assim viver em alegria e espalhando a graça do reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.